Já tô com meu cafezinho por cá, porque de hoje não passa. Hoje a gente conversa sobre esse projeto. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a Casa Barra. Quem me acompanha aqui desde o comecinho, né, desse Instagram, sabe que teve um momento da pandemia que eu compartilhava muito o processo dos projetos, né? Como eu faço, como é que eu fazia. Foi no auge da pandemia, né? Eu tava mais em casa mesmo, então eu consegui compartilhar mais. Mas eu acho que isso é importante, isso é muito benéfico pra gente, porque primeiro que cria uma troca muito legal entre a gente e segundo que vocês começam a entender como um projeto em BIM funciona na prática, né? Vendo esse projeto, entendendo como é que funciona, vocês conseguem identificar o que é BIM, por que é melhor esse processo. Então é mais nesse sentido que eu venho compartilhar com vocês essas experiências, tá? A ideia é que fique um pouco mais à vontade para mim mesmo, sem cortes, sem edições, para eu conseguir fazer isso com mais consistência, sem muitas questões assim para me preocupar. E eu vou tentar trazer isso aos pouquinhos também para não ficar muito conteúdo de uma vez para vocês, tá? Então vamos lá, tô aqui com o meu tablet aberto. Eu vou gravar a tela do tablet e vou colocar aqui embaixo para vocês visualizarem o que eu tô riscando aqui, tá? Deixa eu botar para gravar aqui. Pronto, e para começar a falar da Casa Barra, antes da gente falar sobre as inspirações e tudo, eu queria falar sobre o levantamento, né? Sobre o que a gente encontrou lá. Essa foi a primeira experiência que a gente fez através de nuvem de pontos, né? Eu já comentei isso com vocês, e para mim foi também uma experiência assim, de realização, porque eu já trabalho em BIM, já assisti muitas palestras, né, sobre o levantamento com laser scanning, e foi a primeira vez que eu pude realizar isso dentro de um projeto meu. Então assim, eu já fui achando incrível, tudo maravilhoso. E aí vou começar a dividir com vocês como foi essa experiência também, né? A gente recebeu o levantamento já no Revit, né, que foi um acordo que a gente fez com a empresa que fez esse levantamento, que foi a CAD Gráficas, e eles entregaram pra gente também esse levantamento através da nuvem de pontos, o que é muito bom pra gente consultar e tirar dúvidas em relação a esse levantamento. Porque o levantamento ele acaba sendo um decalque dessa nuvem de pontos, certo? É como se a gente tivesse esse decalque na nossa mão, certo? Como se fosse uma foto, só que a gente consegue ter foto do que a gente quiser, né? A vantagem da nuvem é essa. E é a partir dessa foto que a gente vai criando a modelagem. Então tem uma coisinha ou outra que pode passar, né? Eu sou bem cri-cri, como vocês já sabem, eu sou bem exigente. Então fica mais fácil quando a gente tem acesso a essa nuvem, a gente identificar se realmente aquilo existe ou não, se é daquela forma ou não. A visita ao local também ajuda muito, porque a gente consegue ter uma compreensão do espaço muito maior, né? Quando a gente vai no espaço pessoalmente. E a nuvem, ela traz esse reforço do que a gente viu lá. Então, assim, a experiência foi incrível. E para vocês entenderem, é isso aqui que a gente recebe, né? A gente recebe esse levantamento, ele é tridimensional, mas ele não tem as informações BIM, né? Quando a gente clica na nuvem, ela é um elemento único, é como se fosse uma nuvem mesmo, um negócio denso, assim, cheio de pontinhos, que são como se fossem mini fotografias daquele ambiente que foi capturado. E aí, a CAD Graphics desenvolve em cima disso o levantamento no Revit, eles entregam pra gente já esse arquivo, e aí, a partir desse arquivo que a gente começa a desenvolver o nosso projeto. Aí eu queria mostrar para vocês o que é, né, o escopo desse projeto. Essa casa, ela já existe, certo? O terreno ele já é edificado, então já tem uma residência lá, já tem uma piscina, já tem uma área gourmet, já tem tudo que uma casa precisa para existir. Mas o cliente desejava ter uma casa com algumas características que não existiam lá nessa casa atual. Então por isso ele pediu pra gente criar essa ampliação dessa edificação, certo? Que é esse volume que tá aqui na frente, ó, que eu trouxe até já marcadinho de vermelho. Deixa eu aumentar aqui. Então, esse volume que está aqui na frente, que eu trouxe até já marcadinho de vermelho. Então, aqui, ó, o que eu tô trazendo em planta baixa, uma imagem dessa nuvem mesmo. Aqui tá misturada a nuvem com o Revit, tá? Por isso que algumas coisas vocês vão ver com a carinha do Revit e outras com a carinha da nuvem. Eu já tenho toda essa parte aqui, ó, da edificação existente. Então aqui eu tenho uma parte da casa, eu tenho já uma cozinha, uma área de serviço, aqui eu já tenho uma piscina, eu tenho uma área gourmet. Então esse anexo que a gente está criando, ele não precisa ter esses ambientes como área de serviço, porque já tem isso nesse terreno, certo? Então ele já trouxe pra gente um programa já definido, que seria uma sala
com tudo integrado, sala e cozinha, sala de jantar. E no pavimento superior, uma suíte apenas, só que 2 varandas, porque esse terreno ele fica bem aqui em frente ao rio da parte lá da Barra. É uma vista linda. Eu vou tentar colocar aqui também a imagem do dia que a gente foi lá fazer esse levantamento, porque eu fiz, né, vários vídeos mostrando o rio, a vista linda de Aracaju que ele tem lá. Então, com esse segundo pavimento dessa casa, a gente teria um quarto, né, que seria uma suíte master, que é a suíte que ele vai utilizar nessa residência, e também 2 varandas, uma com essa visibilidade que ele vai ter para a Barra, que é uma vista incrível, que ele quer aproveitar, e a outra uma varanda mais íntima, que ele vai ter com a vista para a própria casa, para a piscina, etc. Certo? Então vamos lá, agora começar a falar desse projeto. Quando a gente foi lá, eu vou mostrar aqui também para vocês a imagem desse lugar, né? Já tem um quiosque, né, hoje. Hoje já não tem mais, porque a obra já está iniciando. Mas tinha um quiosque, né, que é esse que vocês vão ver na imagem. E ele, a priori, seria demolido, né, totalmente, a cobertura também, e a gente criaria esse novo anexo. Então aí a gente volta, né, um pouquinho antes da gente começar a avançar, a gente volta lá para as referências. Quando a gente começa, né, a pensar na edificação, principalmente quando é um projeto de arquitetura, tem algumas coisas que definem, né, o projeto de arquitetura, principalmente o método construtivo e o método estrutural também, certo? Então, se for uma edificação com estrutura de concreto, ela tem uma cara, né, ela tem um porte. Se for uma edificação com estrutura metálica, ela vai ter outro porte, né? Não tem como a gente pensar uma arquitetura com estrutura para concreto e depois vir com estrutura metálica e tentar esconder isso de alguma forma. Não é o ideal, né? O ideal é que a gente tire partido dessa estrutura, então isso tem que ser pensado desde o início. E outra coisa que é muito determinante quando a gente está falando de arquitetura é a cobertura, né? O tipo de cobertura que a gente vai ter. Isso é uma pergunta que eu sempre faço aos clientes, né? Qual é o tipo de cobertura que ele deseja ter nessa residência? E ele de cara já falou que queria essa cobertura com platibanda. Mas quando a gente começa a analisar a edificação, o entorno imediato dessa edificação, que é o próprio lote, né, que ele já possui, tem muita edificação lá que é com cobertura, tem uma cobertura de piaçava, tem uma cobertura com telha, cerâmica mesmo. Então a primeira coisa que veio na minha cabeça tem que ser telha cerâmica, porque a gente já vai manter a mesma linguagem e tal. Mas isso foi uma questão que realmente ele pediu desde o início, né, que fosse essa cobertura embutida, né, com platibanda. A gente até chegou a fazer alguns estudos no início, eu vou ver se eu consigo trazer algumas imagens desses testes que a gente fez com a cobertura e com a platibanda para que ele pudesse opinar, pudesse avaliar. Mas não, não foi aprovado a opção com platibanda mesmo. Então a gente começa a buscar referências, né? Buscar referências que conversem mais com o que a gente quer propor, com a ideia que a gente quer. E aí o partido estrutural também se torna muito forte. Eu gosto muito de ter essa conversa com o estruturalista já no comecinho do projeto, para ele já entendendo o que é que eu estou pensando, entendendo o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Então, por mais que durante o levantamento, o estudo preliminar, o estruturalista não comece a trabalhar de fato no projeto, ele já precisa existir, a figura dele já precisa já estar definida, porque a gente já começa a trocar figurinhas, já começa a bater papo, já começa a trocar figurinhas sobre esse partido estrutural que essa casa vai ter. Então, pensando nisso, né, a gente começa a trazer essas referências e aí começa a fazer esses estudos de fato. Deixa eu descer aqui pra gente ver. E aí a gente já começa a entender, né, o que a gente tem lá nesse lugar que a gente vai intervir, que a gente vai de fato demolir tudo, né, que a gente tem lá, a parte da cobertura a gente não vai conseguir aproveitar, porque telha cerâmica, a parte que a gente tem, né, de vedação do quiosque, a gente também provavelmente não vai conseguir aproveitar, então a gente considera a demolição de tudo, mas considera manter esse perímetro, né, essa área da construção que ele já possuía lá, pra gente não avançar muito nessa área construída. Então, antes da gente começar a avançar, né, e começar a falar sobre a planta baixa que a gente propôs para essa edificação, para que vocês entendam o que a gente pensou na hora de propor essa solução, eu vou parar por aqui, né, pra gente não se estender demais, mas eu quero que vocês me contem aqui se vocês estão curtindo essa forma de conteúdo, pra gente ver se o caminho é esse mesmo, se tá legal, e aí depois a gente continua falando mais sobre isso.